feminino. Mas olha, hoje vamos falar de um assunto sério, que é fibromialgia. Doutor André Manzano, que é médico especialista no combate à dor, está com a gente. Seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Kátia. Boa tarde. E fibromialgia é um assunto complicado, porque muita gente passa tempo sentindo dor sem ter um diagnóstico correto, né? Até 2 a 4% da população sofre com fibromialgia, né? E muitas pessoas sem o diagnóstico correto. Olha, a gente fez até um resumo do assunto que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Vamos assistir? Vamos lá. Vamos? a fibromialgia é uma doença em que o paciente sente dores por longos períodos nos músculos, nas articulações, tendões e em outros tecidos. Segundo estatísticas, 2 a 8% da população adulta sofre com fibromialgia. Além disso, a doença é mais frequente no sexo feminino. Mais da metade dos casos são diagnosticados em mulheres. Geralmente, os pacientes descobrem a doença entre 34 e 57 anos. Quer saber mais sobre as causas, sintomas e tratamento da fibromialgia? Então fique ligado agora no Mulheres. A fibromialgia, a pessoa pode sentir dores, ora numa articulação completamente contrária da inicial. É uma dor que parece que se movimenta, doutor? Usualmente são dores que nós falamos generalizadas, né? São dores em vários pontos do corpo. Às vezes a dor migra, vai de um lugar para o outro, mas muitas vezes sente ao mesmo tempo em diversas regiões do corpo. A gente tem aqui uma imagem, vou pedir para os meninos colocarem para a gente. Aquela imagem que você me falou agora, Elcimar, isso? De algumas regiões que são as regiões que se concentram no maior número de pessoas com dores? Exatamente, e esses são o que o Colégio Americano de Reumatologia chama de tender points, são os pontos dolorosos. Então, quando o médico examina nesses pontos, o paciente tem muita dor à palpação dessas regiões, né? Tão sensível assim? Muito sensível, basta uma pressãozinha leve aqui e o paciente sente dor. Na verdade, compromete as pernas, os braços, o tronco, pescoço, o corpo cabeça, todo. o corpo todo. E são dores pulsantes, são dores diferentes dessas que a gente sente normalmente? Usualmente são dores contínuas, uma dor tipo peso, uma dor muscular que o paciente refere. Pobremente caracterizada. Tem paciente que refere que pulsa, tem paciente que refere que lateja, tem paciente que refere que é um peso, tem paciente que refere que é uma pontada. Cada paciente sente de uma forma. Por isso que é tão difícil o diagnóstico? Por isso que é muito difícil o diagnóstico, né? E tem várias doenças que mimetizam, que têm sintomas parecidos com fibromialgia, que precisam ser diagnosticadas, né? A gente tem mitos e verdades, vamos começar com eles, e você pode mandar já as suas perguntas também. A fibromialgia é uma forma de artrite? Mito. Então, mito, né? Mito, né? A artrite é uma inflamação da articulação. Então, a articulação do paciente com fibromialgia não tem nenhuma lesão estrutural, ela não está inflamada, embora o paciente possa referir dor articular. Assim como o músculo do paciente com fibromialgia também não está inflamado. Na verdade, a fibromialgia é, entre aspas, uma doença do sistema que percebe a dor, né? Por isso que é muito difícil o diagnóstico. Ah, então não é uma doença naquela localidade? Não é naquela localidade. Inclusive, tem estudos com biópsias dos pontos dolorosos que não mostram nenhuma alteração, né? Puxa vida, vamos ver mais uma. A dor é o único sintoma da doença. Mito também, né? Então, a fibromialgia cursa, além das dores generalizadas, com outros sintomas, como, por exemplo, alteração dos hábitos intestinais ou urinários, falta de ar, batedeira no peito, insônia, alterações do peso, às vezes boca seca, entre outros inúmeros sintomas, né? Então, isso é um mito. Pessoas com fibromialgia devem evitar atividades físicas. Mito e um mito perigoso, porque, na verdade, o exercício físico é um dos melhores tratamentos para a fibromialgia. Melhor, inclusive, que os próprios medicamentos, né? Então, nós sabemos que tanto exercícios físicos aeróbicos, como, por exemplo, caminhadas, corridas, natação, como exercícios físicos de fortalecimento, como a musculação, são benéficos, né? Então, eu sugiro que o paciente faça aquilo que lhe traga mais prazer. Mas sugiro também que o paciente procure um auxílio de um educador físico ou de um fisioterapeuta para fazer isso de forma orientada. Isso para todo mundo vale, né? Para todo mundo, para todo mundo. Vamos ver mais um? Não há tratamentos para a doença. Mito, existem inúmeros tratamentos, né? Então, o tratamento deve ser multidisciplinar. O que é isso?
medicamentos específicos, claro, receitados por um médico, exercícios físicos, que nós falamos anteriormente, psicoterapia é muito importante e existem outros tratamentos, como, por exemplo, a acupuntura. E, inclusive, tem um estudo recente em pacientes com fibromialgia que se beneficiaram do tratamento com a câmara hiperbárica, um estudo que saiu há 2 meses com bons resultados, né? Então, algo que está surgindo por aí. E como que a câmara funciona nesse tratamento? Então, já que não é dor específica, não é dor dessa específica, localidade, né? Então, postula-se que há uma geração exacerbada de radicais livres como base da doença, embora a gente não saiba exatamente o que acontece. E o estudo foi feito em pacientes com fibromialgia que foram submetidos ao tratamento na câmara hiperbárica semanais por 2 meses e muitos, a maioria deles, tiveram boa resposta clínica. Será que é tipo uma oxidação? Que se dá nessas células? Possível que sim. Né? Então, hereditariedade conta em fibromialgia? Conta muito. Então, pacientes que têm mãe ou pai fibromiálgico têm mais chance de desenvolver a doença. Agora, gente, se a gente está falando que hoje o diagnóstico é difícil de acontecer, imagina 10 anos atrás? É impossível. As pessoas eram diagnosticadas e medicadas com medicamentos errados para outras doenças, né? Há 10 anos até o diagnóstico era feito, né? Os primeiros critérios de fibromialgia são de 1990, mas antes disso, muitos pacientes passavam despercebidos mesmo. Mas quando a gente fala de um país tão grande como o nosso, a gente tem várias realidades dentro de um país só, dentro né? do mesmo Brasil, né? Hoje a gente tem especialidade como a sua de combate à dor. Há uns 30 anos atrás, isso seria complicado, a gente falar um médico especialista nisso. As pessoas achavam que era normal sentir dor e hoje a gente vê que é anormal sentir dor, né? É totalmente anormal sentir dor. Não tem por que sentir dor nos dias de hoje, né? Não tem por quê. Vamos ver mais um? Existem doenças que podem se parecer com a fibromialgia. Isso é verdade, isso é muito importante, né? Então, existem diversas doenças que podem mimetizar, que têm sintomas parecidos com a fibromialgia. Exemplos, problemas na tireoide, problemas na paratireoide, que é uma glândula que controla o metabolismo do cálcio, algumas doenças reumatológicas, como, por exemplo, a polimialgia reumática, e algumas deficiências de vitamina. E é muito importante que isso seja identificado, porque cada problema desse tem seu tratamento específico. E bem diferente um do outro. Totalmente diferente um do outro, né? Então tem que... Gente, se você se encaixa nesses exemplos todos que a gente está mostrando, já foi ao médico, não teve um diagnóstico que você acha correto, está fazendo um tratamento que não está surtindo efeito, busque uma segunda opinião, não é? É preciso que se examine o paciente, solicite alguns exames de laboratório para descartar essas doenças, né? Vai descartando todas até que se chegue à fibromialgia, Exatamente, né? esse é o ponto. Vamos para as perguntas que surgiram. A primeira é da Ana Letícia. Por que a fibromialgia piora quando ficamos tristes ou deprimidos? Isso acontece, doutor? Ana Letícia, boa pergunta. Isso acontece, sim. Então, as dores, especialmente as dores crônicas, estão intimamente relacionadas com o nosso emocional. O que não quer dizer que as nossas dores, que as dores dos pacientes são da cabeça, né? Então, tem um estudo muito interessante que ele mediu a atividade elétrica da musculatura que estava doendo, certo? E ele pediu para esses voluntários contarem de 0 até 100 e mediu essa eletricidade, essa corrente elétrica que permaneceu inalterada. Depois ele simulou um pequeno estresse, pediu para esses voluntários contarem de 100 até 0, pulando de 7 em 7. Quer dizer, como você tem que ficar pensando um pequeno estresse. Um pequeno estresse. E a atividade elétrica naquele músculo que estava doendo dobrou, né? Com um estresse tão pequenininho? Com um estresse tão pequenininho. Então, imagine o estresse de verdade, diário e acumulado no nosso dia a dia. Então, tem muita influência na dor crônica, sim. Agora, imagine esse estresse da própria família ou de um próprio médico que não tenha feito um diagnóstico correto, quando ela diz que piora as dores quando fica triste e as pessoas falam, é da sua cabeça. Isso é Você está inventando. Então, isso gera um estresse ainda maior, né? Isso é uma crença muito, muito perigosa. Isso piora, né, a qualidade de vida dessa pessoa. Isso piora a relação do médico com o paciente. O paciente perde a confiança no médico, né? Então isso é terrível, na verdade. Então, Ana, se isso acontece com você, vai ao médico, é normal, mas tem que saber também de que forma a gente tem que começar a lidar com esse estresse do dia a dia de um jeito mais amenizado, Tem que né? saber o que é isso e tem que tratar isso. Por isso que a psicoterapia é muito importante né? no tratamento do paciente com fibromialgia. Vamos ver mais uma? Renata, porque mesmo sem ter feito esforço e estando fazendo o tratamento, meu corpo volta a doer? Os analgésicos não estão adiantando. Renata, existem vários fatores que podem ser responsáveis por essa volta da dor, né? A intensidade das dores da doença, ela oscila, isso é natural, né?
Como a Ana disse anteriormente, estresse e depressão também pode estar relacionado. O frio também está relacionado. E, eventualmente, os analgésicos não estão adiantando, né? É preciso um ajuste de dose, eventualmente uma combinação de medicações e, mais importante, que o tratamento seja feito de forma global. Como eu disse, com os medicamentos, com a atividade física, com a psicoterapia e com outros tratamentos que estão disponíveis também, né? A atividade física não só pela musculatura começa a ser trabalhada em movimento, mas também pela adrenalina e todos os hormônios que se movimentam no corpo através de uma atividade adequada, né? E principalmente pelas endorfinas, que são potentes analgésicos naturais que são liberados com a prática do exercício físico. E a pessoa fala, eu já estou com dor, vou fazer atividade física, eu vou ficar pior. E é o oposto. É o oposto, é o oposto. O que acontece é que isso tem que ser gradual. Porque no começo o paciente realmente está com muita dor, eventualmente ele não consegue fazer uma atividade física suficiente, né? Mas tem que começar devagarzinho e aumentando aos poucos. Por isso tem que ser acompanhada por um profissional, isso que tem que ser acompanhada. Renata, então busque conversar com o teu médico, faça a alteração no que for necessário para você ter mais qualidade de vida, né? Vamos ver mais uma? A Elizabeth. Minha mãe tem 42 anos e tem crises fortíssimas. Ouvi dizer que a acupuntura pode ser associada a outros tratamentos para diminuir a dor. Ela realmente adianta? Elizabeth, sim, a acupuntura já está cientificamente comprovado que adianta. Para fibromialgia, os estudos mostram que a acupuntura, que nós chamamos de eletroacupuntura, é a melhor acupuntura para esse tipo de paciente. Adianta sim, é um bom tratamento. Tem que buscar também um profissional qualificado para acupuntura, né? Com toda certeza, né? Porque parece que é uma coisa simples. É só colocar uma agulha num ponto. Tem a profundidade certa para as pessoas acima do peso também, o material correto. A técnica certa, o ponto correto, né? Como toda profissão, existem os bons profissionais, os medíocres e os ruins, né? Então tem que achar um bom profissional. Um bom profissional. Converse bastante com o médico, gente, isso em qualquer momento, até antes de você receber um diagnóstico. Às vezes a gente se sente meio mal, né, de fazer algumas perguntas, porque acha que o médico vai achar que a gente é tola, e aí a gente deixa de falar algo importante para que a gente consiga fazer a nossa parte, que é primordial no tratamento, seja da doença que for, né, doutora? Vou passar os contatos do doutor André Manzano. Qualquer dúvida que você tenha, você pode acessar o site, que é o www.doutorandremanzano.com.br. Doutor André Manzano é especialista em combate à dor. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade, ele retorna ao programa e a gente fala um pouco mais desse assunto tão importante para você. Qualidade de vida é tudo, né? É tudo. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, querido. Você viu quanto que a gente aprendeu?